Glória a Deus. Quem veio aqui hoje quer ouvir uma palavra de Deus ao teu coração? Abra sua Bíblia então, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Nós leremos nesse primeiro momento apenas um versículo. Nós veremos hoje a história de um homem, de um rei. Nós vamos ver alguns trechinhos da vida de um rei que eu creio, a história dele vai falar com a nossa história. A história dele vai tocar nas nossas histórias. Eu pedi a Deus hoje que a história do rei Josafá falasse com a nossa história, comunicasse o que Deus quer comunicar conosco. Eu acredito, gente, que um culto público cristão, protestante, ele é sim, uma oportunidade para celebrar e engrandecer o nome de Deus. Mas é uma oportunidade também para a gente ouvir a voz do nosso Deus, do nosso Salvador. E eu creio, Ele tem obra de salvação com a minha e com a tua vida. Amém? Capítulo de número 17, versículo de número 13, diz assim, a Sagrada Escritura. Empreendeu muitas obras na cidade de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, queridos irmãos, eu acredito que cada vez mais é fundamental que a gente entenda que existem processos naturais e existem processos intencionais na nossa vida. Amém ou não? E eu tenho chamado a igreja para ser cada vez mais intencional. Porque acredito que aquilo que fazemos na fluência, na natureza, fluindo, só existindo, são as coisas que a gente faz, tem um nome para isso, que a rede social usa demais hoje, que é orgânico, que são crescimentos orgânicos, crescimentos que são naturais, vivências, aprendizagens e trabalhos que são naturais. Isso é legal, isso é bom, isso é respeitoso, isso tem o seu lugar. Mas eu tenho convocado a igreja para a gente ser mais intencional. Por quê, pastor? Porque os processos que são naturais, de uma maneira geral, eles são também processos que são inconscientes, que a gente faz sem nem perceber que está fazendo. Eu recordo um período que eu estava trabalhando em Copacabana e eu saía de casa às 4 horas da manhã, pegava o carro, saía de casa às 4 horas da manhã com a equipe que trabalhava comigo, melhor que eu trabalhava com eles, né? Era uma empresa de um amigo. E eu trabalhava na empresa com ele, ali no aterro do Flamengo. Nome muito bonito, né? Aterro do Flamengo. Nome muito bonito, né? Não, Maria? Não. O pessoal ali discorda um pouco, Bruno, mas é um nome muito bonito. E eu recordo que tinha dias que a gente estava com tanto sono, gente, 4 da manhã. E eu falava, rapaz, mas você não erra nunca esse caminho, né? Você realmente... Ele é, rapaz, às vezes eu chego aqui embaixo e nem lembro qual foi a rua que eu entrei, eu venho no automático. A gente faz isso dirigindo o carro, gente. Às vezes a gente faz isso comendo. Às vezes a gente faz no automático a vida. Às vezes a gente acorda e dá bom dia para quem a gente ama no automático. A gente faz isso tudo de maneira inconsciente. E eu tenho convidado, e eu realmente acredito que o Evangelho nos convida para sair
da inconsciência e mergulhar na consciência, na intenção. E eu quero lhe convidar hoje, então, para ser intencionalmente crente. Para parar de ser um crente que vem para a igreja no automático e levanta a mão no automático, né? É o crente que está assim para receber, está assim para louvar. Ou então o crente segura banco, enquanto está louvando, está segurando a cadeira da frente. Ou então o crente segura braço, ou então o crente segura queixo. Vamos parar nesse ano de 2024 de viver uma vida de crentes automáticos, inconscientes, e vamos entender o que a gente está fazendo nesse lugar. Por que você está aqui, meu irmão? Por que Deus te plantou nesta igreja? Qual o teu propósito aqui? Por que Deus te deu o amigo que te deu? Por que Deus te apresentou ou te permitiu conhecer a família A, a família B? O que Deus quer fazer com a tua vida? São perguntas que incomodam. Talvez você esteja se coçando aí na cadeira, sem entender direito o que eu estou dizendo, mas eu estou contando hoje com o Espírito Santo para clarear a tua mente e o teu coração. E para isso eu quero voltar os meus olhos para este rei Josafá. O versículo que eu li para vocês e dei para vocês lerem, é um versículo que vai adjetivar Josafá como um homem empreendedor. Versículo 13, Bruno, começa dizendo exatamente isso: empreendeu muitas obras. Isso era uma marca do rei Josafá, o filho do rei Asa, um rei marcado por ter trazido novamente o povo de Judá, o povo de Deus, para a adoração, para adorar. Era uma marca dos juízes e dos reis. No Velho Testamento, você vai ler a história deles, era uma marca. Tinha rei que abandonava Deus, tinha rei que se voltava para Deus, tinha rei que abandonava Deus, tinha rei que se voltava para Deus, tinha rei que no início da vida se voltava para Deus, no meio da vida estragava tudo. Tinha rei que começava mal, terminava bem. Teve rei que começou bem, terminou mal. Nesse momento aqui, existia o reino do norte, o reino do sul, Judá e Israel. Josafá era o rei de Judá. Israel tinha um rei péssimo, muito provavelmente o mais terrível de todos os reis que Israel já teve, Acabe. Horroroso. Ainda assim, Josafá cresce como rei e decide que a vida dele ia ser mais do que herdar uma coroa. Ele nasceu, Bruno, para ser o rei. Ele nasceu para ser o que era. Quem sabe você está aí sentado nessa cadeira e se entende assim: não, eu nasci para ser crente, para ser uma mulher de Deus, para ser um homem de Deus. Tá bom, mas o que você vai fazer com esse título? O que você vai fazer com essa filiação que você recebe? O fato de ser filho de Deus. O que podemos fazer com isso? Meu irmão, minha irmã, Josafá, ele se entendeu como rei e resolveu fazer a diferença em sua geração. Em primeiro lugar, ele fez a diferença na área da segurança pública. Ele resolveu a segurança, os problemas de segurança de Judá. Ele montou uma estratégia bélica e militar e resolveu os problemas de segurança do povo de Judá. Quem é que sonha em morar num lugar mais tranquilo? Não é ou não é, gente?
ruim a gente sair de casa com insegurança? É ou não é uma coisa terrível? Quem gostaria, quer ver? Eu vou melhorar a pergunta, Bruno, aí você vai dar uma olhada, ó. Quem gostaria de parar de pagar seguro, gente? Quem gostaria de parar de pagar seguro? Ser tão calmo que não tem uma história de um roubo de nada e a gente não precisar pagar seguro. Não seria maravilhoso? Inclusive existem muitos lugares assim. Você sabe que no Brasil existem muitos lugares que não existe seguradora de veículo, porque ninguém rouba carro. Ah, pastor, que isso? Isso não existe. Existe no Brasil. Josafá resolveu a segurança pública. Josafá tinha vida com Deus. Josafá falava com Deus. Josafá escutava a voz do Senhor, falava com o Senhor, orava, tinha uma vida de santidade. Resolveu, o texto sagrado vai dizer aqui no capítulo 17, que ele resolveu firmemente no seu coração adorar o Deus dos seus pais. Quantos podem dar glórias a Deus? Ele era um empreendedor, ele era um homem que resolveu essas coisas, mas ele era um homem que queria resolver também aqui dentro do seu coração e da sua mente. Josafá, ele jogou fora os ídolos que alguns reis antigos e líderes antigos da sua Judá adoravam. Líderes que tinham adorado ídolos falsos. Ele pegou esses ídolos, ele foi até os lugares de adoração desses ídolos, ele quebrou esses ídolos e ele disse: aqui neste lugar somente o Deus do céu será adorado. Ele fez uma limpeza naquele lugar. Ele foi um dos reis reformadores. Como eu disse, existiram alguns reis que viveram para si mesmos, e este foi um dos reis que foi um rei reformador daquele lugar. Ele percorreu as cidades levando a palavra do Senhor. Ele reuniu, achei essa parte maravilhosa, Lucas. O texto sagrado aqui nesse capítulo 17 vai dizer que ele pegou o livro do Senhor, ele preparou líderes, Bruno, e ele mandou esses líderes rodando toda a Judá, todas as cidades de Judá. E quando eles chegavam nas cidades, eles reuniam as pessoas, montavam grupos de estudo, de oração, e ele lia e ensinava a palavra do Senhor para as pessoas de Judá. As pessoas de Judá estavam esquecendo da palavra, querido diácono Moisés. Mas o rei Josafá pegou a palavra do Senhor, pegou o livro, colocou na mão dos seus líderes, preparou os seus líderes e enviou os seus líderes de cidade em cidade, onde a palavra do Senhor foi ensinada. Quantos podem dar glória a Deus? Queridos irmãos, estão tentando apagar na nossa sociedade as verdades bíblicas, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo menos na minha e na tua casa, que a palavra do Senhor continue sendo lida e continue sendo ensinada e continue sendo celebrada. Celebre na tua casa a palavra do Senhor. Leia na tua casa a palavra do Senhor. E Josafá também organizou, veja isso, a economia local. Ele construiu celeiros, ele organizou as finanças de toda a Judá, de todos os bairros e cidades e vilarejos, Rafa. Ele organizou a economia daquele lugar. Por isso aqui, o autor das crônicas dos reis, ao fazer a crônica, ao citar, ao cronar a história de Josafá, vai o adjetivar, o chamará de
empreendedor. Porque ele empreende na sua vida particular, ele empreende na área de segurança pública, ele empreende na área militar, ele empreende na área de gestão de pessoas, ele empreende com a sua liderança, munindo e capacitando a sua liderança para sair pelas cidades pregando a palavra, e ele muda a realidade daquela gente. Quando governantes resolvem valorizar a palavra do Senhor, o lugar muda, gente. E agora eu quero revelar aqui um trechinho do meu coração para vocês. Eu oro por essa cidade de Queimados, e eu ainda verei a minha Queimados dando alegria e orgulho para a gente que ama esse lugar. Eu oro, gente, para que Deus levante gestores de Deus nesse lugar, para que a gente caminhe com orgulho nas calçadas. A gente orou aqui na última quarta-feira, inclusive o culto quarta-feira passada, gente, foi uma bênção de Deus. Venha quarta-feira orar e adorar, sempre que você tiver a oportunidade. E a gente profetizava aqui sobre os bairros, sobre os lugares, sobre as calçadas. Josafá foi além do que profetizar, ele teve a oportunidade de fazer a diferença e fez a diferença. Eu acredito que no ano de 2024, Deus vai nos dar oportunidade para fazer a diferença aqui no nosso lugar. Amém ou não, gente? E na hora que você se perceber nessa oportunidade, que você possa ser usado por Deus, que você possa estar preparado para ser uma bênção de Deus para outras famílias, para outras casas, para outras comunidades, para outras igrejas, para outras pessoas, para a sua família e para você mesmo. Josafá fez isso tudo. Ele empreendeu em sua vida, da sua vida particular até a vida pública. Era um homem que, se a história dele para aqui, Bruno, se o arco da sua história acabasse aqui, meu Deus, era só coisa boa para contar. Mas Josafá, meu irmão, minha irmã, sou eu. E Josafá é você. Josafá é mais um dos muitos exemplos bíblicos de um homem pecador, carente da graça de Deus. Josafá, parecido com muitos de nós, querido jovem Felipe, não se contentou com muito que Deus já havia lhe dado. Ele quis mais. Como diria o pessoal lá da minha família, lá do Nordeste, ele cresceu o olho. Como eu disse, existia o reino de Judá, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel. Ele, o rei Josafá, e ao lado o rei Acabe. O que Josafá fez? Foi até Acabe, fez uma aliança com Acabe, o rei mais endemoniado que Israel já teve. Pastor, mas existe liderança endemoniada? Claro que existe. Vou até tomar um gole d'água. O rei mais endemoniado que Israel já teve. Ele foi lá, fez a aliança com ele. E quando não bastasse de fazer a aliança, gente, ele pediu a mão da filha de Acabe em casamento. E virou genro do troço ruim. O capítulo 18 vai relatar isso. Ele com fome de poder, ele desejando mais, desejando crescer mais, desejando ser mais. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a estar contentes com o que Deus tem nos dado. Pastor, então eu não posso
sonhar em ser maior, em crescer, em avançar. Gente, esse campo é um campo muito perigoso. O meu conselho para quem deseja empreender e continuar sendo crente é que você dobre a quantidade de oração que você está fazendo, para que Deus te direcione, para que Deus abra portas na tua vida, para que Deus te mostre caminhos, porque a Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não é a demonização das riquezas, mas sim um fato de que quanto mais se tem, a Bíblia fala também que um abismo chama outro abismo, o fato humano de que quanto mais se tem, mais se deseja. E quem é que passa uma régua para dizer e explicar para o nosso coração que já está bom? Quem é que sabe isso? Quem é que descobre isso? Josafá não sabia isso. O texto sagrado, no início do capítulo 18, veja o que diz o primeiro versículo do capítulo 18. Josafá tinha riquezas e glória em... O que está escrito aí, gente? Diga bem alto. Ele tinha riquezas e glória em abundância. Estava bom ou não? Para o autor do texto bíblico estava bom, porque ele descreveu como glória e riqueza em abundância. Mas para Josafá não estava bom. Ele não estava satisfeito. Josafá ensina muito para a gente hoje aqui, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente olha para dentro da nossa casa e a gente já tem muito. A gente olha para dentro da nossa casa e a gente já tem uma esposa de Deus. A gente olha para dentro da nossa casa, a gente já tem um maridão abençoado, um filho, um neto. Quantos estão aqui e quando acabar o culto vai voltar para uma casa? Você tem uma casa, ela é sua, é própria. Quantos podem dar glória a Deus porque já mora numa casa própria? Quem não tem ainda, que no nome de Jesus, nos próximos dias, Ele abra as janelas do céu com bênção sem medida sobre a tua vida e você possa comprar a sua casa. Porque isso é maravilhoso, poder ir para a nossa casa, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: obrigado, Jesus, pela casinha que o Senhor deu para a gente. É maravilhoso. Mas a gente é Josafá. Às vezes a gente está cercado de glória e de riqueza e olha para a nossa vida com insatisfação. Quero te convidar nessa noite a estar feliz com o teu Deus, com tudo que Ele tem permitido você viver na face dessa terra. Meu irmão, eu ontem jantei um hambúrguer que eu fiz lá na minha casa. Maria, eu comprei um pãozinho de brioche. Eu comprei uma carninha de hambúrguer de frango, Bruno. Eu mesmo fiz, gente. Passei uma manteiguinha, botei o pãozinho dentro do forno para dar uma corada no pão. Pastor, glória a Deus. Chamei o povo para comer. E a gente comeu, e o único pecado é que acabou. Estava uma delícia. Amém ou não, gente? A gente tem que conseguir olhar para a nossa realidade, para a nossa casa, para a nossa família, e no final desse olhar, voltar os olhos para os céus e dizer: obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem concedido na minha vida, na minha casa. Josafá não conseguiu fazer isso. O texto sagrado vai dizer que ele estava cercado de riqueza e de glória. Mas olha o que ele vai dizer, meus irmãos. Sou como você é. Preste atenção. Isso Josafá vai dizer para Acabe. Eu vou repetir aqui, gente. Preste atenção aqui antes de eu dizer o que ele disse.
Josafá era um homem de Deus, um empreendedor, um exemplo. Um homem que os outros governadores deveriam olhar para ele e copiá-lo. Mas esse homem estava tão insatisfeito com quem era, com o que tinha, que ele olhou para o rei mais endemoniado da história de Israel, Acabe, e disse isso. Josafá disse isso para Acabe. Preste atenção: sou como você é, meu povo é como o seu povo. Ele entregou o seu coração e a sua gestão para Acabe. Ele, sendo um abençoado de Deus, virou para um que estava distante da vontade de Deus e disse para aquele homem: o que eu sou, eu quero deixar de ser para ser o que você é, Acabe. E a minha gestão eu quero deixar de lado para que a sua gestão, Acabe, venha funcionar na minha vida como rei. Ele não estava feliz com quem era, não estava feliz com o que havia feito. Ainda a Bíblia dizendo e a história dizendo que o que ele havia feito e o que ele era bom, era de Deus, era maravilhoso. Entenda isso aqui, gente, preste atenção. Isso aqui que eu vou lhe dizer agora é o coração dessa palavra de hoje. Josafá desejou ser Acabe e ser um gestor como Acabe. Mas a Bíblia dizia que ele era uma pessoa maravilhosa e estava fazendo uma gestão maravilhosa. Isso se repete hoje aqui nessa noite, no meio de nós. Muitos de nós essa semana estivemos olhando, quem sabe para quem Deus está falando isso. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aos corações. Quem sabe essa semana você olhou para alguma outra realidade, uma casa, uma família, e disse: ah, se eu fosse assim, ah, se eu tivesse assim, assado. Mas a Bíblia estava dizendo para a gente aqui o que Josafá era. O que ele era? Um homem rico e cheio de glória em abundância. Deus tem sido abundante com você. Será que você tem percebido? Será que você consegue hoje olhar para o teu coração e enxergar a abundância do teu Deus? Enxergar que se sua vida acabasse hoje, você já poderia ir para a glória feliz, porque o que Deus já te deu é maravilhoso. Meus irmãos, eu sonho com mais, eu quero viver muito ainda, para ver essa igreja explodindo, ganhando almas para Jesus, ver meus filhos crescendo, ver meus amigos crescendo na graça e no conhecimento. Mas se hoje eu fosse embora encontrar com o meu Deus, eu já morreria nesse lugar, feliz da vida, com todos os benefícios que Ele já me concedeu. Josafá não via desse jeito. E esse segundo momento de sua vida será a sua derrota. Josafá vai se aliar com Acabe. Ele vai para a guerra com Acabe. Ele entra em batalha com Acabe. Aí, antes de irem para as guerras, os reis de Israel, eles consultavam profetas. Aí ele ainda estava ali fazendo aliança, mas ele queria manter ainda o papel religioso. Religiosamente, então ele fala: vamos consultar um profeta. Vamos consultar um profeta. Aí Acabe falou: mas tem que ser os meus profetas. Ah, é? Mas por que a gente não consulta o profeta Micaías? Não, esse aí não. Esse não presta, esse aí só profetiza contra mim.
Ele só profetiza coisa ruim. Esse não. Eu tenho aqui uma meia dúzia de profeta. Esses são uma beleza. Aí ele começou a chamar os profetas, Bruno. Os profetas começaram a profetizar. Vai na tua força. Vocês vão ganhar. Vocês vão vencer. Vocês vão arrebentar. Mas nenhum desses profetas eram boca de Deus. Meu irmão, o nosso ano não vai dar certo porque alguém deu 3 pulinhos e profetizou que o ano nosso não vai ser de Deus. Não. O nosso ano será de Deus se Deus de fato entregar uma palavra rema para mim e para você, uma palavra dele vinda do céu de fato. O problema é que a gente tem medo dessas coisas, porque as palavras de Deus podem vir para nos trazer um carinho, um abraço, mas podem vir para nos dar uma martelada, um ensino que às vezes é doloroso. E a gente foge disso. Acabe estava fugindo disso, meu irmão, minha irmã, e dito feito. Josafá insistiu, eles chamaram o profeta. O profeta então entregou a palavra para ele. E a primeira coisa que Acabe falou para Josafá: eu não te disse, esse camarada aí só entrega essas palavras ruins para mim. Meu irmão, a palavra de Deus nunca será ruim. Amém ou não? Mesmo que seja dura, mesmo que Deus esteja te pedindo coisas que são difíceis, que são dolorosas, que são amargas, a palavra do Senhor sempre será doce no meu e no teu coração, para a minha e para a tua vida. Mesmo que o início delas seja amargo, o final delas sempre será uma doce palavra de Deus na minha e na tua vida. O profeta Micaías entregou a palavra. O que Josafá fez? Ignorou o que Deus havia falado. Deus falou: eu vou preservar a tua vida, Josafá, mas esse daí, a vida dele acaba nessa guerra. O que Acabe fez, gente? Acabe e Josafá foram, e nessas guerras existiam protocolos. Existia toda uns adereços, umas roupas que eles usavam. O rei colocava uns mantos, uns turbantes, umas espadas, enfeitavam os cavalos, as carruagens. O que Acabe fez? Ele colocou Josafá todo enfeitado na batalha, e ele se disfarçou de soldado. Para quê? Para que os inimigos não o mirassem de longe e não matassem. Ele foi para a guerra, mas ele foi com medo da palavra. Meu irmão, que no nome de Jesus você pare de viver com medo da palavra de Deus. Tem muito crente que está longe da presença de Deus, longe da casa do Pai, mas fica longe com medo da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não foi feita para a gente viver com medo dela. A palavra de Deus foi feita para a gente adorá-lo, para a gente respeitar, para a gente ter temor. Mas só tem medo da palavra quem está longe da palavra. Quem está vivendo a palavra não tem medo da palavra. Ele é apaixonado pela palavra. Eu te convido então para você parar de viver de maneira intuitiva, de maneira fluente, e que você viva de maneira intencional, para que a palavra do Senhor crie vida na minha e na tua história, na minha e na tua família. Acabe foi disfarçado. Diz a palavra do Senhor que um soldado do exército inimigo pegou uma flecha, atacou de maneira aleatória, uma palavra muito usada hoje, inclusive, de maneira muito engraçada, né? Vai mandar uma flecha aleatória. A primeira história de flecha perdida, né? E a flecha veio e entrou nas juntas da armadura dele, disfarçado de soldado, e Acabe morre, exatamente como a palavra de Deus havia profetizado para ele. Por quê? Porque passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Essa palavra é inerrante, é infalível. Ela não erra, ela não falha.
ela não erra em seus propósitos e objetivos. Josafá sai atordoado, passa por pouco, quase morreu também, mas na vida dele a palavra também se cumpriu, porque na profecia dizia que ele também ia sobreviver. Ele sobrevive a isso, ele volta. E no capítulo 20 agora, nós vemos, meu irmão, esse homem querendo retornar a uma vida com Deus. Quem sabe hoje você está aqui e você é Josafá. E você me diz assim: pastor Simval, eu sou Josafá. Eu apertei a mão de Acabe. Eu fiz aliança com quem não deveria fazer. Eu desejei ser quem eu não deveria desejar. Eu desejei ter o que eu não deveria ter desejado. Mas hoje, pastor, eu reconheço nessa palavra: eu sou Josafá. Como é que eu faço, pastor, para voltar a ser aquele homem de Deus que eu fui lá naquele momento da minha vida? Oh, meu irmão, que momento maravilhoso do rei Josafá foi esse. O texto sagrado no capítulo 20, versículo 15, vai dizer que ele estava cercado. Olha para cá ainda, olha para cá. Ele estava cercado por um outro exército. Agora é uma outra batalha. Ele volta, ele está de novo lá, humildezinho, só em Judá, no reinado dele, empreendendo de novo, fazendo de novo, mesmo fazendo tudo certo de novo. Ele foi cercado agora, Bruno, por um exército maior do que ele. Meu irmão, eu não sei você, mas eu viro e mexe, estou enfiado em algum problema que é muito maior do que eu, que é muito mais poderoso do que eu. De vez em quando Deus nos dá esses Golias, esses gigantes, para a gente enfrentar, para ensinar a gente alguma coisa. E Josafá estava agora diante de um exército maior do que ele podia enfrentar. Mas Josafá era homem de Deus. Você é homem de Deus. Deus te trouxe hoje aqui, minha irmã, porque você é uma mulher de Deus. Você já esteve bem, já esteve mal, e hoje está aqui, cercado pelos teus exércitos inimigos. Quem sabe você colocou a planta do teu pé hoje aqui, nesse lugar, sem saber o que você vai fazer amanhã, segunda-feira, para dar conta do problema que você vai enfrentar na tua família e na tua vida. Deixa eu te dizer o que Deus falou para Josafá, e deixa eu te dizer o que eu creio que Deus está falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Olha o que Deus falou com Josafá através do profeta Jaaziel, no versículo 15 do capítulo 20. Esta batalha não é sua, Josafá. Essa batalha não é sua, Tiago. Essa batalha não é sua, Bruno. Essa batalha não é sua, querido amigo Jefferson. Essa batalha não é sua, não é sua, não é sua, não é sua. A batalha não é nossa. Jaaziel, o profeta, ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 20: esta batalha não é de vocês, essa batalha é de Deus. Aleluia. Existem batalhas que são nossas, aquela de ir ou não apertar a mão de Acabe, de fazer aliança com quem não presta. Isso é a minha e a tua batalha. Mas esse exército maior do que eles não era a batalha de Josafá. Ele tinha empreendido, ele tinha militares, ele tinha poder bélico, mas era tudo muito maior. Essa batalha não era dele, essa batalha era do Senhor para a vida dele.
Jaziel é usado, a profecia é entregue, esse homem de Deus recebe a palavra, guarda no seu coração, levanta da oração e distribui a palavra para todo o povo de Judá e fala: acalmemos o coração, porque o nosso Deus entregou uma palavra para a gente. Ele é o Deus que vai pelejar por nós, que vai lutar por nós, que Ele vai vencer essa batalha por nós. Diz a passagem do capítulo 20 que uma confusão. Ah, pastor, mas isso é balela, pastor. Esse negócio de uma confusão do exército uns contra os outros. Gente, você já viu vídeo de carnaval? Já viu? Vídeo de gente brigando em baile funk, vídeo de gente brigando em torcida igual. É lógico que pode acontecer uma briga. E o texto sagrado vai dizer que aconteceu uma briga tão terrível que o exército inimigo se matou todinho sozinho. E foi um exército tão grande, tão grande, tão grande, que eles demoraram 3 dias para recolher os despojos de guerra, os ouros, as espadas, os metais. E quando um exército vencia uma batalha, o que perdeu ia perder os pendentes, os ouros, as espadas, os cavalos. Demorou 3 dias para eles recolherem tudo, de tanta coisa que eles receberam nessa batalha. Meu irmão, minha irmã, o meu Deus ainda é o Deus que está lutando por mim e por você. No versículo 29 e 30, aqui, deixa eu ler o 29 e 30 do capítulo 20. Olha que coisa linda, diz a palavra do Senhor. Versículo 29 e 30. O terror da parte de Deus veio sobre os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve o quê? Teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Eu quero profetizar nessa noite que Deus tem repouso, tem calma, tem paz na tua vida. De onde, pastor? Por todos os lados. Por todos os lados. Um livro talvez te dê repouso em uma área da tua vida. Um curso talvez te dê repouso em uma área da tua vida. Só o meu Deus tem autoridade e poder para nos dar esse tipo de milagre aqui. Repouso por todos os lados. Amém ou não? Cadê o glória a Deus? Quem quer viver isso no ano de 2024? Repouso por todos os lados. Pastor, mas eu sou Josafá, eu já acertei, mas eu já errei a beça, glória a Deus. Bem-vindo ao clube, eu também sou. Eu sou um pecador também. Eu sou pastor, mas sou um pecador também. Já acertei a beça, já errei a beça, mas sou o Josafá e estou nesse ano de 2024 pronto para receber de Deus repouso de todos os lados. Repouso de todos os lados. Quero profetizar sobre a tua família, sobre a tua casa, repouso de todos os lados. Sobre a juventude dessa igreja no ano de 2024, repouso de todos os lados. Sobre os casais, sobre as famílias, sobre o ministério de mulheres, os joias. Minhas irmãs, repouso de todos os lados. Querido diácono Paulinho, ministério de homens dessa igreja, eu quero profetizar repouso de todos os lados. Adolescentes, jovens, músicos, cantores da casa do Senhor, eu quero profetizar na vida de vocês repouso de todos os lados. Eu creio que o ano de 2024 será um ano que vai ser lembrado pelas multidões que Deus vai enviar para esse lugar, de pessoas que vão se render ao nome de Jesus Cristo aqui nesse lugar, para experimentar o quê? Repouso de todos os lados. Gente, eu não posso provocar isso, eu não posso fazer isso. Eu quero junto com vocês nessa noite clamar a presença do Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode nos dar repouso de todos os lados. Amém? Assim terminou a vida de Josafá, e eu quero crer
que assim será o meu e o teu ano de 2024. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus.